Olá, seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Tudo bom, deputada? Seja bem-vinda. Tudo bem? Saúde para você, para todos vocês da Rede Alesp, para aqueles que nos acompanham também. Obrigada. Deputada, a gente vai falar um pouquinho desse momento, né? Momento de pandemia mundial que chegou aqui no Brasil e que tem deixado, então, as pessoas em alerta, né? Eu queria que a senhora falasse o que mais preocupa a senhora nesse momento de pandemia no Brasil. As preocupações são diversas, né? Primeiro, tem uma preocupação, do ponto de vista da saúde das pessoas, porque é mesmo uma doença grave, uma doença ainda desconhecida, e uma doença que compromete bastante o sistema de saúde do nosso país. Então, eu tenho a preocupação com a saúde das pessoas. Ao lado disso, tem uma preocupação também com as verbas públicas que estão sendo liberadas e que, ao que parece, né, infelizmente, estão sendo desviadas, o que tem um impacto direto na própria saúde, seja das pessoas que são vítimas do Covid, né, ou porque adoecem com Covid, ou até vêm a falecer, seja das pessoas que têm outros tipos de doenças, porque as outras doenças não sumiram, né, do planeta, continuam existindo cânceres, ataques cardíacos e várias outras patologias. Então, o que aconteceu? No âmbito federal, no âmbito estadual, foram votados decretos de calamidade pública. O reconhecimento desse estado de calamidade pública traz uma certa flexibilização das exigências, por exemplo, com relação à lei de licitações. E, infelizmente, no lugar de utilizar essa facilitação legislativa para cuidar melhor da população, muitos administradores estão aproveitando essa facilitação para adotarem procedimentos que podem, inclusive, caracterizar crimes graves, né? Em vários estados da federação, nós estamos acompanhando compras feitas, pagas antecipadamente, compras milionárias de respiradores, de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, hospitalares, e esses materiais não são entregues, quando são entregues, não são entregues com qualidade para uso. Então, isso é muito grave. Eu sou, né, professora de direito penal, então conheço bastante dessa área. E quando eu vejo a notícia de que foi pago antecipadamente, o equipamento não foi entregue, eu sempre penso, mas será que já não era esse o combinado? Entendeu? Será que não foi uma compra de fachada para depois alegar que foram vítimas de uma não entrega? Então, assim, eu estou muito preocupada, estou achando esquisito, porque nos vários estados a gente verifica o mesmo modus operandi, né? Pagar antecipadamente, se valendo do estado de calamidade, e aí o material não é entregue, ou é entregue com uma qualidade menor, né, do que a que seria a adequada. Foram todos vítimas? Todas as empresas são desonestas? Ou o negócio já foi esse mesmo? Olha, manda o dinheiro, não entrega e divide o dinheiro no exterior. Então, assim, infelizmente, né, o nosso país é um país assim bastante criativo para a prática de crimes. Né? Quem acompanhou de perto o Mensalão, quem acompanhou o Petrolão, quem acompanhou todo o esquema das pedaladas, né, que levaram ao afastamento da ex-presidente Dilma, que era um esquema de encobrimento dos vários desvios. Então, assim, quando eu vejo as notícias, eu pedi que a Embaixada da China se manifestasse, porque, coincidentemente, são todas empresas chinesas, né? Uhum. E eu entendo que no meio de uma pandemia, de uma calamidade pública mundial, o país não pode assistir calado várias empresas chinesas, teoricamente, dando golpe, né, em vários estados da federação de um outro país, sem se manifestar. Eu quero saber se essas empresas existem, sabe? Porque é muito grave o que está acontecendo.
E nós só vimos prisões no Rio de Janeiro. A situação é tão grave que já era para ter mais gente presa, sabe? E assim, ao lado da preocupação com a saúde, da preocupação com os desvios desses dinheiros, tem também uma questão de justiça social. Por exemplo, todos vocês que me acompanham são testemunhas de que eu venho defendendo desde o início o isolamento social, o distanciamento social. Em nenhum momento eu diminuí a importância dessa doença, a gravidade dessa doença, mesmo antes de eu adoecer. Mas eu tenho recebido assim muitos e-mails, muitos telefonemas, muitas mensagens, pedidos de pessoas que já perderam o emprego por força desse isolamento, de pessoas assim, que a pessoa fala, é a pressão da força econômica. Não, dono, sabe, de academias muito pequenininhas, mini estúdio de pilates, lojas de roupinha de criança, gente que não vai mais abrir. Então, assim, a gente faz o isolamento, libera as verbas públicas e, no lugar de preparar o sistema de saúde para receber os doentes, eles desviam. Percebe a gravidade disso? Então, assim, muita gente honesta, trabalhadora, está sendo prejudicada também, né, com essas medidas, que eu vejo como necessárias, mas que são medidas necessárias para que o Estado tenha tempo de se organizar. Se no lugar de se organizar, eles estão desviando dinheiro, não tem lógica, né? E eu fico chateada de dizer que a gente está vivenciando uma situação questionável também no estado de São Paulo, que desde a semana passada que eu estou oficiando a Secretaria da Saúde para obter cópia dos contratos, né, dessa compra desses respiradores, e eu não estou recebendo um documento que teria que estar nas redes sociais, né, na página do governo. Então, veja, eu não estou acusando ninguém, mas eu estou incomodada com essa situação, entendeu? Então, assim, não, vamos fazer isolamento. Tudo bem, vamos fazer isolamento, mas está organizando o sistema de saúde? Está investindo dinheiro que foi liberado no sistema de saúde? Ou é só punindo os pequenos comerciantes, né? Outro dia eu encontrei um dono de uma pequena loja de bolo que ele falou, olha, doutora, a nossa situação, eu tive que demitir 2 funcionárias, as 2 únicas funcionárias que eu tive, não sei se vou continuar a manter a loja aberta, mas eu fico chateado porque eu vejo todo mundo, né? Os idosos que a gente quer proteger andando. Então, assim, eu acho que está um pouco injusta essa situação. E essa questão do dinheiro, do dinheiro público está me incomodando. Olha, eu fui uma das poucas que votei contra na Assembleia o estado de calamidade. Votei contra porque achei que estava aberto demais o decreto. E quanto mais o tempo passa, mais eu tenho convicção da correção do meu voto. Muita gente me agrediu, insinuou que eu estava contra o povo. Falei, não, eu sou a favor do povo. Por isso eu quero normas claras, normas objetivas. Não tem cabimento. Então são muitos temores, né? E eu lembro que durante a votação mesmo, a senhora sempre deixou isso muito claro, né? Que a preocupação era com a fiscalização. Quando se abre, né? Eu lembro que a senhora comentava que quando se deixa muito aberto, sem regras pré-estabelecidas, poderia sim, então, acontecer fraudes. E é isso que o legislativo também tem responsabilidade, né, deputada, de fiscalizar e ver esses contratos, né? Porque se a gente dá o aval, como é que reclama depois? Entendeu? Eu falei, eu não vou votar isso desse jeito. Eu prefiro votar não, mesmo as pessoas me agredindo, né, inventando histórias, mas eu prefiro votar não e não dar o meu aval para situações estranhas do que votar sim com um discurso mais emotivo e depois me arrepender. Então tem isso. Outro ponto que eu acho que é preocupante, né, nessa história toda, mas eu acho que com o tempo essa última preocupação ela vai se resolvendo. Pessoas negacionistas. Por exemplo, hoje saiu uma notícia que um dos organizadores das passeatas e carreatas, né, pela abertura lá em Brasília, apoiador do presidente, está na UTI com Covid.
Com isso eu não estou dizendo, olha aí, não é isso não, fico chateada que ele não esteja bem, mas o que eu digo é o seguinte, essas pessoas que ainda continuam negando, né, são pessoas que não têm noção da realidade. Nós podemos discutir se o isolamento é o melhor caminho, se lockdown é o melhor caminho, se devemos usar cloroquina ou não usar cloroquina, entendeu? Então, assim, nós podemos discutir várias coisas. Podemos até entrar naquela discussão que algumas pessoas fazem, mas o câncer mata mais, mas o infarto mata mais, para tentar, de alguma maneira, vamos dizer assim, relativizar a gravidade da situação. Eu aceito posicionamento diferente. Mas não dá para negar, né? Não dá para negar que a doença exista, não dá para negar a seriedade da doença. Então, assim, mesmo essas pessoas mais radicais, porque infelizmente o problema chegou mais perto delas, elas estão percebendo, né, o erro que cometeram. Se vão dar o braço a torcer, é outra história. Mas elas estão percebendo o erro que cometeram. A senhora acha que o lockdown pode ser uma alternativa para esse momento, já que a gente vê um Brasil dividido, né? Metade acredita, não sei se é metade, mas uma parte acredita que realmente é uma doença muito perigosa, é preciso medidas mais exageradas até, e outros que acreditam que não é tudo isso, né? Que a gente vai passar de uma maneira diferente. Eu acho que nós não... Veja bem, primeiro que tem que saber se o título dado à situação corresponde à situação. Por que eu digo isso? Porque essa semana passou no jornal, acho até que foi no Jornal Nacional, o Pará está em lockdown. Quando você via as imagens, era tanta gente na rua, as lojas abertas. Eu falei, gente, parece piada, né? Sim. Então, assim, o Pará... Então, tem que saber do que é que a gente está falando, entendeu? Então, assim, São Paulo, comparando com o que eu vi nas imagens sobre o Pará, São Paulo está mais em lockdown do que o Pará, né? Então, assim, a gente tem que entender do que é que a gente está falando. O que seria um lockdown? Né? Haja vista que o comércio já está na maior parte fechado, que as escolas já estão com aulas suspensas há um bom tempo. Lockdown seria fechar tudo, inclusive supermercado. Seria dizer, olha, faça aí abasteça a sua casa, porque a gente vai encerrar tudo, né? Eu não vejo, não é nem que eu não vejo necessidade, eu não vejo condições, né, de São Paulo fazer isso. Não vejo condições econômicas, não vejo condições culturais, não vejo condições psicológicas, né? Hoje, inclusive, recebi um e-mail de um médico, se eu não me engano, o doutor Leonardo Silva, tá? Se eu não me engano, o primeiro nome é Leonardo mesmo, chamando atenção para os perigos, né, das pessoas não cuidarem da própria saúde durante o isolamento, da saúde mental, da saúde psicológica, ele orientando que as pessoas, mesmo nessa situação de isolamento, procurem se alimentar, né, sem exagerar, fazer exercícios dentro de casa. Então, assim, também a sanidade mental da população é algo que tem que se considerar. Eu acho que, da situação em que nós estamos, nós temos que pensar como seguir para a abertura. Tá? Eu não vejo condições de um fechamento total. Hoje eu não defenderia de maneira nenhuma um fechamento total. A senhora concorda com as medidas adotadas pelo governo e também pelo município aqui de São Paulo, né, algumas medidas restritivas, agora também o rodízio diferenciado? Vamos aguardar. Eu sou assim, sabe? Eu não gosto de jogar pedra nas pessoas sem dar uma oportunidade. Vamos observar essa primeira semana com esse rodízio. Num primeiro momento eu critiquei porque o prefeito deixou vários grupos de atividades essenciais, né, impossibilitados de transitar. Depois fizeram uma nova versão, uma versão mais branda do decreto. Vamos aguardar essa primeira semana, né, avaliar as medidas de suspensão de aula, de fechamento no primeiro mês. Eu apoiei todas, tanto do governador quanto do prefeito. Muito embora tenha votado contra os decretos de calamidade por aquela questão de ordem técnica. Acho que as escolas podem demorar um pouco mais para voltar.
mas me parece que os pequenos comércios já estão padecendo demais. Então, num primeiro momento, esse fechamento maior teve meu apoio. Não é que eu estou criticando, mas eu acho que é importante tanto o governador como o prefeito avaliarem a situação dos pequenos comércios, né, que também dão emprego, são pessoas simples que muitas vezes saíram de seus empregos, pegaram as economias e abriram um pequeno negócio. Então eu me preocupo com esse grupo, sabe, que é sempre muito vitimado, né, na nossa sociedade. Então, talvez tentar dar prioridade para a abertura desses pequenos comércios, sobretudo de rua, né? Evitando danceterias, evitando, se for abrir um cinema, vai ter que ter controle do número de pessoas. Então, acho que dá para a gente começar a fazer experiências de maneira organizada, né? Eu tenho recebido muitas mensagens também de moradores da periferia de São Paulo, dizendo que na periferia está tendo baile funk, sabe? Tem boteco aberto. Então, eu acho que teria que ver, porque é muito mais perigoso um baile com um monte de gente para contaminação do que uma loja, né? Então, acho que, assim, essa inteligência na organização tem que ter. Já se fala também, deputada, de uma adaptação, né, para essa volta. Então, tanto nos escritórios, com a utilização de máscaras, a utilização ali do álcool em gel, o comércio também com faixas que separem, então, o atendimento. A senhora acha que se as medidas fossem mais organizadas no sentido das ideias de como voltar aos poucos, seria um impacto menor, porque há preocupação econômica também, né? Então, eu acredito que o governador, o prefeito, os demais prefeitos já devem estar pensando neste momento, não no fechamento maior do que já está, mas no momento da abertura, né? Que se for paulatina, se for assim ponderada, nós podemos observar com mais cautela o impacto nos números da doença. Tá compreendendo? Então, assim, hoje vai abrir tudo. Aí os números explodem. Ou porque abriu, ou porque já iriam explodir mesmo. Agora fecha tudo. Então, não é melhor a gente tomar algumas medidas paulatinas? Né? Vamos abrir as lojas, entendeu? Vamos analisar. Né? Se for abrir uma academia pequena, com restrição de gente utilizando o espaço, normas de higiene, eu acho que a gente não vai ter como sair muito disso. As escolas, me parece que podem esperar um pouco mais. Uhum. Deputada, vamos falar um pouquinho também sobre a ação que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo teve, né, no corte de gastos e também repasse de recursos, né, no combate ao novo coronavírus. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso e falasse a senhora também tinha sugestões para mudanças, né, em todo esse processo. Eu queria que a senhora expusesse para a gente. Eu tenho insistido muito na necessidade de dar exemplo. Então, quando a Assembleia votou disponibilizar 80% do seu fundo para o combate ao coronavírus, diminuir o salário dos deputados em 30%, a verba de gabinete em 40%, deu um exemplo importante para as demais casas legislativas e para os demais poderes. Havia também um pequeno corte nos salários dos funcionários. Houve uma ação e o Tribunal de Justiça reverteu essa parte. Muito embora até compreenda os fundamentos, eu acho que é um mau sinal, porque se o tribunal deu essa decisão, indica que ele próprio, o tribunal, talvez não esteja disposto a seguir, vamos dizer assim, esse exemplo aberto pela Assembleia. Né? Então, eu fiquei chateada com a decisão. Eu compreendo, eu respeito, mas eu fiquei chateada com a decisão. E nós estamos também trabalhando num projeto de autoria coletiva, que é coordenado pelo deputado Camarinha. Tá? Como é que funcionou? Vários deputados apresentaram vários projetos, desde que tudo isso começou, seja para criar proteção social, seja para cortar gastos, né, nos diversos poderes, seja para garantir equipamento de segurança para os profissionais de saúde, os demais que estão no front. Vários dos deputados, eu inclusive,
nós apresentamos vários projetos. O presidente entendeu que seria inviável votar esses projetos, esses inúmeros projetos. O que ele fez? Pediu para o deputado Camarinha colher das bancadas as sugestões dos deputados e analisar esses projetos todos que estavam em andamento. E daí criar um projeto único de autoria coletiva para a casa votar. A rigor, esse projeto já era para ter sido votado até na semana passada, né, ou no início dessa, nós estamos na segunda, já era até para votar amanhã. O problema foi o seguinte: quando nós tivemos acesso ao resultado desse trabalho, que foi compilado pelo deputado Camarinha, e aqui eu faço registro da importância do trabalho do colega, né, da doação do tempo dele, de pegar todos esses projetos, estudar um por um. Eu mesma também li, cheguei a fazer contato com ele para passar minha percepção dos projetos. Muito embora eu reconheça a importância desse trabalho, o resultado final dessa compilação não agradou, né, as várias bancadas. Então, eu, por exemplo, fui muito crítica com um dispositivo que previa, né, indenizar as concessionárias pelas perdas havidas em função da pandemia. Eu falei, poxa vida, a gente libera fundo para fazer frente à pandemia, decreta calamidade pública para fazer frente à pandemia, corta salário, corta verba para fazer frente à pandemia. Aí vai pegar esse dinheiro para pagar concessionário de serviço público? É demais, né? Não tem cabimento. Veja, pode acontecer de ter que repactuar. Você tem uma concessionária de serviço público, uma empresa de ônibus, uma empresa que gerencia uma estrada, e aí ela não tem o movimento esperado, não consegue, vamos dizer assim, passar o montante que tinha que passar para o Estado. Vamos pensar por aí. Tudo bem, vamos repactuar, diminuir as parcelas, dar mais prazo. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é o Estado, no meio de uma calamidade, ter que indenizar uma empresa concessionária. Então, assim, eu falei, não tem cabimento. Escrevi no grupo de deputados, depois vieram vários colegas de vários partidos e concordaram. Então, o presidente, na última reunião de líderes, muito embora eu não seja líder, né, eu sou vice-líder, mas eu tenho acompanhado as reuniões de líderes, tá? Funciona assim, quem é líder pode falar, quem não é líder não pode, mas pode acompanhar. Então, eu tenho acompanhado todas, é muito importante essa reunião. E quando o presidente, né, deputado Cauê, percebeu que havia muita resistência, né, das várias bancadas a diversos dispositivos, acho que o mais polêmico dos dispositivos foi esse. Eu fui a primeira a levantar essa questão, depois vários colegas concordaram e foi quase unanimidade que nós não queremos usar o dinheiro de combate ao Covid para indenizar a empresa. Então, o deputado Cauê, o presidente da casa, disse que até amanhã o deputado Camarinha, né, vai apresentar uma nova versão do projeto, retirando do inicial aqueles dispositivos que as bancadas tenham escrito para ele, dizendo, ó, esse aqui é inconcebível. Então, ele deu até sexta-feira passada como prazo para a gente dizer quais dispositivos nós queríamos que fossem retirados. Quando eu digo nós, é assim, bancada por bancada, tá? Foi até sexta-feira, ao meio-dia. Todos os e-mails foram para o deputado Camarinha, a sexta-feira até meio-dia, para dizer, ó, tira esse artigo, com esse artigo a gente não vota, com esse artigo. E o deputado Camarinha, imagino que amanhã de manhã vai conseguir, né, devolver o resultado desse trabalho para que as bancadas analisem, para que amanhã, no novo colégio de líderes, haja uma deliberação sobre a nova versão desse projeto de autoria coletiva. De várias propostas que foram feitas pelos colegas, houve uma, né, e aí, por favor, eu deixo bem claro que não tem nada a ver com partido, tá? Mas houve uma que a população pediu muito, que foi um projeto do deputado Gambale, que é o líder do PSL, prevendo diminuir as mensalidades de escolas particulares em 30%.
E mesmo sendo um projeto do deputado Gambale, eu perdi a conta do tanto de e-mail, de mensagem que eu recebi pedindo apoio para esse projeto. E, infelizmente, o grupo, né, de juristas que deu respaldo para o deputado Camarinha se manifestou no sentido de que esse projeto do deputado Gambale seria inconstitucional. Com todo respeito, né, eu entendo que não, porque é um projeto que trata de direito do consumidor e não de direito civil, que é da esfera federal. Então, essa discussão também está sendo feita, porque várias propostas dos colegas, né, foram retiradas desse projetão, vamos dizer assim, de autoria coletiva. Esses debates todos estão acontecendo, né? É importante que quem nos assiste saiba que a vida na Assembleia não é só o que passa na TV, né? Existem muitas reuniões que acontecem, tem um trabalho intelectual forte. Então, assim, a gente está com essa discussão, está bem acirrada, e eu estou aqui pensando 2 pontos, né, desse debate. A questão das mensalidades, que eu sou da opinião que teria que entrar no projeto final, e essa história de indenizar a empresa, que não tem o menor cabimento. Né? Então, assim, amanhã tem esse colégio de líderes, se houver, né, algum tipo de consenso, provavelmente esse projeto já será votado nesta semana ou no início da semana que vem. Deputada, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa, infelizmente, porque sempre com a senhora é uma aula. Eu queria que a senhora deixasse, então, as considerações finais, né? O que esperar, então, dos próximos dias e também do parlamento? Então, do parlamento, provavelmente a gente vai conseguir votar esse projeto de autoria coletiva. Para aquelas pessoas que têm pautas, que têm requerimentos, eu sugiro enviar, né, e-mails para os vários colegas, seja para tratar desse ponto das mensalidades ou de outras questões, né, que entenderem cabíveis. Peço encarecidamente que aquelas pessoas que podem trabalhar a partir das suas casas, que podem ficar em casa, que fiquem, porque quanto mais disciplina nós tivermos, né, com esse confinamento, mais rapidamente a gente vai sair dele, entendeu? E muita gente que está ainda negacionista, fazendo protestos, né, fazendo buzinaço, é gente que poderia ficar em casa e está prejudicando quem não pode. Então, é uma falta de cidadania muito grande. Então, acho que essa responsabilidade é importante. Peço à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que sejam duros na investigação do investimento desses dinheiros, que não tenham medo de decretar prisão se houver elementos para tanto. Aos tribunais superiores, que compreendam a gravidade do momento, né, e não distribuam habeas corpus naqueles casos em que há materialidade para o decreto das prisões. E aproveito para avisar, porque fui vítima a semana passada, que estão aproveitando, né, quadrilhas estão aproveitando, que a gente tem utilizado muito desses instrumentos de comunicação à distância para invadir os telefones, capturar os contatos de WhatsApp e pedir dinheiro para as pessoas. Né? Acreditem vocês ou não, entrar em contato com pessoas que eu fazia muito tempo que não falava, pedindo 30 mil reais, 20 mil reais. Quando perceberam que ninguém pagaria, baixaram para 10. Aí, quando perceberam que ninguém pagaria, baixaram para 3. Eu confesso a vocês que eu não consigo entender uma pessoa fazer um depósito, né, diante de um WhatsApp, seja lá de quem for. Mas o escrivão que lavrou o BO do meu caso disse que, infelizmente, tem pessoas que fazem sim. Então, é importante, né, nesse período, e em todos os períodos, mas principalmente nesse, ligar, né? Se algum amigo entrar em contato, um parente pedindo dinheiro, liga para a pessoa, ouça a voz da pessoa, confira com essa pessoa se é ela mesma que está pedindo. Hoje em dia tem muita corrente, muito grupo para comprar cesta básica. Então, assim, não custa fazer uma verificação com alguém. Você conhece tal pessoa? Ligar para um terceiro para saber referência, né? Porque para não cair em golpe. Então, é uma orientação.
E já aproveitando o espaço para dizer que eu não estou pedindo dinheiro para ninguém por meio de WhatsApp, que sequestraram, né, capturaram meu WhatsApp, e se alguém receber alguma mensagem em meu nome, para desconsiderar. E se puder me passar o nome e a conta de quem está solicitando, eu informo a polícia, como já fiz com 2 pessoas que estavam pedindo depósitos, né, criminosamente em meu nome. Deputada, eu quero agradecer a participação da senhora aqui no Conexão Legislativa. Muito obrigada, viu? Sempre é um prazer recebê-la na rede. Para mim é sempre uma honra. Muita saúde para todos. Fiquem com Deus. Amém, obrigada. Para a senhora também. O programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.